Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, nesse vídeo aqui eu tirei tô fazendo para tirar algumas dúvidas dos beneficiários do BPC Loas, ou seja, é um boletim informativo BPC Loas, né? Algumas pessoas me questionou lá nas minhas redes sociais e eu aproveitei e trouxe aqui, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas tem essas dúvidas a qual eu fui questionado. Por exemplo, o governo federal já está fazendo um pente fino no BPC Loas? Olha, meus amigos, durante o ano de 2023, comentou-se muito que o governo federal, do governo Lula, pudesse fazer um pente fino no BPC Loas. Inclusive, a Simone Tebet, que é a ministra do Orçamento, ministra do Planejamento do governo Lula, foi ela que afirmou que o governo iria fazer um pente fino minucioso no benefício da prestação continuada. Só que essa informação depois, meio que foi desmentida pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e também pelo próprio presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que afirmou que o cruzamento de dados, de informações, o aprimoramento do BPC vai existir, ou seja, o governo vai olhar com um pouquinho mais de carinho sobre essa questão, mas não é aquele pente fino. O próprio Carlos Lupe falou assim: olha, nós não faremos um pente fino nos moldes do que foi feito na gestão do Bolsonaro, que foi feito na gestão do Michel Temer. Por quê? O que aconteceu? Milhares de benefícios foram cortados na época, mas as pessoas foram à justiça. O que aconteceu? A grande maioria dos benefícios foi retomado, ou seja, o governo custou mais caro para o governo federal, porque não houve critério, foram cortando simplesmente por cortar. Hoje, o governo federal, ele pode até levar o corte de benefícios do BPC, por exemplo, mas a hora que ele tiver certeza de que aquele benefício está concedido de maneira irregular. Então, tranquilizando os beneficiários do BPC, o governo pode, aliás, ele segue fazendo cruzamento de dados, de informações do BPC, e não somente do BPC, de outros benefícios previdenciários, mas não há, digamos assim, uma força-tarefa específica para cortar o BPC Loas nesse ano de 2024, não pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E uma outra questão, essas notificações que o governo federal está notificando por causa da questão da prova de vida, não é uma espécie de pente fino? Depende do jeito que a pessoa olhar, mas eu particularmente não vejo isso nada a ver com pente fino. Por quê? Esses beneficiários do BPC que estão sendo notificados agora é porque o governo federal não encontrou nada no banco de dados referente a esse cidadão, em relação à prova de vida, porque quando entrou a questão, por exemplo, da pandemia da Covid-19, o atual governo da época, que era o Jair Bolsonaro, o que ele fez? Ele suspendeu a obrigatoriedade da prova de vida. E aí depois passou o momento mais crítico da pandemia, na hora que começou a amenizar, o governo federal, na época também, o Bolsonaro, criou a lei que acabou com a prova de vida presencial de você ir lá no banco, E aí, quando o governo Lula pegou e entrou, ele ratificou, ou seja, ele concordou com a decisão do Bolsonaro e manteve desse jeito, que é a prova de vida proativa. Só que acontece a seguinte questão aqui, o governo federal faz cruzamento de dados para tentar encontrar esse segurado, e quando não encontra na base de dados, o que acaba fazendo? Notificando, ou seja, não é um pente fino, é só porque o governo tem suspeitas, que a pessoa pode já nem existir mais. Mas se você for notificado, não tem perigo nenhum de cortar o benefício, é só você ir lá no banco, fazer a sua prova de vida. César, eu recebo o BPC, então eu preciso sair correndo lá no banco para renovar a minha prova de vida? Não, gente, não é preciso. Você só fará esse procedimento se acaso for notificado. Você pode ser notificado
pelo 135, né, se você tiver o número do seu telefone registrado lá no INSS, você pode ser notificado, né, pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou então no momento que você for fazer, né, o saque do seu BPC lá no banco. Então, né, pode tirar da cabeça que esse é um pente fino, que tem muitas pessoas comentando por aí, afirmando que essa notificação do governo federal faz parte já do pente fino. Não, gente, isso aí é só para atualizar, né, digamos assim, a prova de vida de muitas pessoas que não foram encontradas. Essa é a palavra mais certa. E a outra questão que me perguntaram, César, esses multirão de perícia médica que está acontecendo no Brasil afora, teve lá no Pará, teve na Bahia, teve no Rio de Janeiro, e isso é pente fino no BPC, não é? Não, gente, também não é pente fino no BPC. Isso aqui é o governo federal, é o ministro da Previdência Social tentando agilizar a concessão do BPC. Porque, segundo informações do próprio governo, né, entre os mais prejudicados nessa fila do INSS foi quem? Beneficiários, né, pessoas que estão lutando para a concessão do BPC e do auxílio doença. Aí o que acontece? O governo federal acaba mapeando, olha, lá em tal lugar tem mais benefícios paralisados na fila. Aí o governo promove esses multirões, onde leva médicos peritos, onde leva assistência social, né, para tentar agilizar a concessão e, digamos assim, e destravar aqueles benefícios, aquela longa fila de certas regiões Brasil afora. Ou seja, esse mutirão da perícia médica que vem ocorrendo no Brasil inteiro não é pente fino do INSS. César, então você quer dizer que nesse ano de 2024, sem a mínima possibilidade de ocorrer pente fino? Gente, eu quis dizer que, né, o próprio Carlos Lupe, né, que é o ministro da Previdência Social, que o próprio presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, né, eles descartaram um pente fino nos moldes anteriores. Pode ser que mudem de ideia lá para frente? Não sei, né? Porque pela lei, né, todo mundo que acompanha meu canal, que acompanha outros canais da Previdência Social, sabe muito bem, né, que por lei o benefício da prestação continuada, né, dos portadores de deficiência pode ser, ou seja, o portador de deficiência pode ser convocado a cada 2 anos para uma revisão médica pericial. É óbvio que por falta de servidores, ao déficit de médico perito nas agências do INSS, isso não acontece e eu não acredito que vá acontecer. É por isso que eu trago esse vídeo aqui, para levar a paz, né? Porque as pessoas veem, olha, está acontecendo essas notificações, o pessoal do BPC já fica com o coração disparado, porque são pessoas que não conseguem trabalhar, né? Realmente ficam preocupados. Daí depois de falar, olha, o governo federal está fazendo um mutirão, né, para fazer perícia no BPC. Nossa, gente, dispara o coração de quem recebe esse benefício, de medo de ser realmente um pente fino. Porque, você lembra lá na gestão do Michel Temer, falasse em mutirão de perícia médica, podia saber que era milhares de benefícios cortados, mas só que esse mutirão que está acontecendo, graças a Deus, tem um intuito diferente. O mutirão que acontecia antigamente era para cortar benefício, né? Principalmente naquela época o foco era auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Agora, esse mutirão que está acontecendo, né, o intuito é agilizar a concessão do BPC. Mas, gente, se porventura, né, o governo federal mudar de ideia, né, e for fazer digamos assim, um pente fino no BPC, você será o primeiro a saber, porque nós contaremos todas as informações para você. Gente, sinceramente, fale aqui nos comentários, você acredita que possa haver um pente fino no BPC? Comente aí.